O vídeo mais pedido deste canal, o passo a passo de como eu estudei para o TJSP. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz Silva e por aqui eu compartilho muitas dicas e orientações para você aprender a estudar de forma eficiente e também como foi a minha trajetória de aprovação nos concursos públicos. Seja muito bem-vindo ao meu canal! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como foi que eu estudei em cada uma das matérias do TJSP. E para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela com você para fazermos um detalhamento do edital. Eu estou aqui com o nosso edital aberto e eu vou passar com vocês por cada uma das disciplinas, explicando como foi o método que eu estudei e quais as partes mais importantes. Então, nós temos aqui língua portuguesa, o nosso bloco 1. O meu método de estudo, ele foi por videoaula e PDF depois que eu já estava mais avançada nessa disciplina. Então, primeiro estudo por videoaula e questões. Depois de um tempo já tendo evoluído também na disciplina, eu comecei a adicionar questões de nível superior e sempre refazendo as questões que eu errava. Então, errei as questões, depois de alguns dias ali, uma semana, 2 semanas, eu retornava e ia refazendo os meus erros. Como partes muito importantes aqui, a parte de interpretação de texto, compreensão e interpretação de texto. Isso com certeza terá muitas questões dentro da sua prova. Sinônimos e antônimos, a Vunesp também gosta de colocar ali pelo menos uma questão na hora da prova. Sentido próprio e figurado sempre aparece. Pronome, verbo, advérbio, preposições e conjunções. Sempre muito importante você estar atento nesses itens. Você vai estudar todo o edital, mas tem os itens ali que são mais frequentes em prova. Assim como concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal e crase, que também sempre aparece. Na parte de pontuação, eu destaco aqui o uso da vírgula. Este é o item que também, relacionado à pontuação, sempre vai aparecer na sua prova. Outras pontuações é bem menos frequente, mas o uso da vírgula com certeza terá na sua prova. Para a parte de direito, eu fiz o estudo em 2 etapas. Então, a primeira etapa foi para formar a minha base. Então, foi com videoaulas, questões de nível médio e também flashcards no Anki. Depois de já ter avançado nessa disciplina, já ter ali consolidado uma parte do conhecimento, então eu comecei a lapidar este conteúdo. Então, a segunda etapa é um estudo mais avançado, incluindo questões de nível superior, a leitura da legislação diariamente. Então, eu dividi ali a lei seca em 30 dias para que eu pudesse passar por toda a leitura deste edital em um mês e continuando com os flashcards no Anki. Aqui no bloco de direito, né, a parte de direito penal é sempre muito importante. A Vunesp tem inovado, trazendo cada vez mais coisas que não estão apenas na lei, mas um pouco de doutrina, jurisprudência. Então é sempre estar atento e isso você vai pegar também ali na parte das videoaulas, conforme as explicações dos professores. Direito processual penal, ali a parte inicial que fala dos sujeitos do processo, os juízes, quando ele está impedido, quando ele está suspeito. Então é uma parte muito importante. Juntamente aqui, onde fala os procedimentos do direito processual penal, a parte dos recursos e o GCRIM, da Lei 9.099. Também precisa estar bem atento. Direito processual civil. Também é muito importante você estar atento aqui na parte do artigo 144 ao 155, a parte inicial também. Parte dos atos processuais, do 188 ao 275, sempre vai estar na sua prova. Recursos, parte do JEC, Lei 9.099, e a Lei 12.153, que é o JFP, também sempre vai cair na sua prova. E o método de estudo, então, eu fiz seguindo aqui essa primeira etapa para formar base e, posteriormente, fazendo um estudo mais avançado da legislação. Isso para todo o bloco de direito, aplicando também aqui em direito constitucional, direito administrativo e normas da corregedoria. Nesses tópicos, eu destaco aqui em direito constitucional a parte do artigo 5º, é sempre muito importante e com certeza vai cair na sua prova, do artigo 6º ao 11 e do artigo 12 ao 13, que fala ali a parte das nacionalidades. Esta é a parte mais importante de direito constitucional. Direito administrativo, aqui em destaque, o artigo
do 267A ao 267P. É um capítulo novo que foi adicionado recente ali no Estatuto e ele já sofreu uma alteração. Então é uma novidade e a VUNESP sempre gosta de trazer novidades na hora da prova. Para a Lei de Improbidade Administrativa, o destaque fica ali no artigo 9º ao 11, que vai falar mais sobre o enriquecimento ilícito, as causas de lesão ao horário, então sempre muito importante estar atento. Já em normas da Corregedoria, todos os artigos são muito importantes e ela também é uma lei mais curta, então você consegue estudar ela de forma bem ampla, seguindo, claro, aqui a mesma metodologia, de primeiro forma base e depois faz um estudo mais avançado no bloco de direito. Parte de atualidades, você vai estudar apenas depois que sair o edital. Não tem necessidade de começar a estudar de imediato. Então, quando sair o edital e vir especificando a partir de quais meses você deve estudar, então você pode fazer ali pelos aulões do YouTube. Essa foi a forma que eu estudei e foi suficiente ali para pegar as principais notícias. A parte aqui também do Estatuto de Pessoas com Deficiências. É uma lei bem curtinha, então faz todo o estudo dela tranquilamente. Serão 2 questões na prova de IPCD e 2 de atualidades. Então, você pode já começar a estudar a parte de IPCD, que a gente já tem ali definido quais são os artigos, e atualidades deixar para estudar depois que sair o edital. Matemática. Estudei muito por videoaulas, para poder formar ali a base mesmo, pegar desde o princípio como faz a resolução das contas, por questões de nível médio. Não é necessário fazer ali questões de nível mais avançado, nível superior, já que as questões de nível médio da VUNESP ultimamente já têm sido tópicos que têm dado bastante trabalho ali para o candidato, então as questões de nível médio são suficientes. E sempre, de tempos em tempos, refazer as questões que eu errei. Então, também depois de alguns dias, eu refazia as questões para fixar mais aquele tópico que eu já havia errado. Em matemática, os assuntos mais importantes é o MMC e MDC, sempre vai cair ali na prova, razão e proporção, porcentagem, regra de 3, média, tabelas e gráficos também, sempre aparece ali pelo menos uma questão com gráfico para você fazer a análise. Geometria também, muito importante, sempre temos ali umas 2, 3 questões referentes à geometria. Eu deixo o destaque aqui para o Teorema de Pitágoras, então tem alguns macetes que você consegue utilizar para resolver com mais tranquilidade na hora da prova, e um deles é a tríade pitagórica. A partir do momento que você já decora esses 3 triângulos que frequentemente aparecem em provas, isso já te ajuda a resolver a questão, você não vai precisar aplicar ali toda a fórmula do Teorema de Pitágoras. Você já consegue decorar estes triângulos e fazer sua conta muito mais rápido. Então, o triângulo 3, 4 e 5, ele é muito frequente nas provas da VUNESP. 5, 12 e 13 também. E este daqui, o 8, 15 e 17, ele apareceu também, se eu não me engano, na prova de 2023. Então, a VUNESP está começando a trazer sempre a tríade pitagórica em outros formatos, além do 3, 4 e 5, que é sempre frequente. Então, é importante decorar esses 3 triângulos para utilizar na hora da prova. Informática, o meu estudo foi por meio de videoaula e executando a mesma função no computador. Então, de um lado, eu deixava o professor ali explicando a disciplina e eu abria também o Excel e ia acompanhando, conforme a aula, a função que o professor estava executando. Isso ajuda você a memorizar, a fazer a usabilidade do sistema para você fixar muito mais. E questões de nível médio. Questões de nível superior eu não utilizei muito, porque na área de informática, se você pega ali as questões de nível superior, vai te trazer muitos itens da parte de TI. Então, a gente acaba fugindo bastante do que o edital pede. Um destaque aqui na parte de informática são os conceitos de URL. Isso é uma coisa que aparece com muita frequência, pelo menos 1 ou 2 questões sobre o URL na hora da prova. Então, é importante você decorar ali o nome de cada parte da URL e entender o que cada uma significa. Teams e OneDrive, pelo menos 1 ou 2 questões na hora da prova de cada um desses assuntos. Raciocínio lógico. Aqui em raciocínio lógico ele não especifica tanto quais são os principais tópicos, então eu trouxe aqui para vocês nessa parte de baixo os assuntos mais importantes. Preposição lógica e os conectivos,
A tabela verdade você precisa decorar. Então, ela vai ser essencial na hora de você resolver várias questões na hora da sua prova. Então, precisa decorar sim. Equivalências lógicas e negações sempre aparecem pelo menos 2 questões na hora da prova. Diagramas conjuntos e lógica de primeira ordem, que são os quantificadores. Esse conjuntinho também, com frequência, aparece na prova e ele é muito importante você aprender a fazer. Associação lógica, que são o relacionamento e associações entre pessoas e coisas. Isso também sempre, pelo menos uma questão na hora da prova vai vir nesse formato. Sequências lógicas. Sequências, temos ali as sequências numerais, as sequências de figuras e as sequências de letras. Também pode aparecer de 2 a 3 questões na hora da prova. Então precisa também estudar. E essas partes de raciocínio lógico, claro, com videoaula e principalmente muitas questões. Você vai conseguir pegar mais esses itens, principalmente sequências, resolvendo muitas questões. Aqui eu deixei essa anotação aqui no princípio da Casa dos Pombos. Ele não é tão frequente em prova, mas é importante você dar ali uma passada para saber ao que se refere e como resolver essa questão. Este é um item que já apareceu na prova de 2021, então é importante também ficar bem atento. E este foi um vídeo mais detalhado de como eu estudei para cada uma das disciplinas do TJSP. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer como seguir em cada uma das disciplinas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembre-se, pequenos passos fazem uma grande jornada e nós nos vemos no TJSP.